É verdade que existem algumas pessoas que são completamente incompatíveis com os poderes de Titã, mesmo sendo Eldianas. Todo Eldiano que é descendente de Ymir tem no seu DNA o que é preciso para se tornar um Titã. E ao receber o líquido espinhal de outro Titã de alguma forma, essa pessoa se tornará Titã puro, ou se ela engolir líquido espinhal, ela pode se tornar o Titã completo. Isso tem algumas variações e depende de Titã para Titã. Mas geralmente, ao devorar um portador de Titã, o Titã puro se torna aquele Titã. Mas existem alguns erros no processo. A coisa não é tão simples assim. Não é uma ciência exata. E nós vamos ver aqui vários exemplos de Titãs que deram errado. A sua transformação ou a sua forma titânica foram rejeitadas. E isso aconteceu algumas vezes. Um dos maiores problemas que nós vemos em toda a obra foi o Uri Reis. Esse, que era um rei, descendente do criador das muralhas, era mais um daqueles reis que se escondia nas sombras. E ele recebeu o Titã Fundador, e o Titã Fundador o bloqueou com o seu voto de paz. O Titã Fundador, com o voto de paz, consegue fazer alguns movimentos, mas ele é completamente pacífico e tem 90% das suas habilidades completamente bloqueadas. Sendo assim, ele não pode usar o grande poder do Titã Fundador. Mas o Uri foi diferente. O seu corpo não resistiu ao grande poder do Titã. Parece que o Uri já não era muito bem de saúde. E a sua condição piorou quando ele recebeu um Titã. Porque a sua aparência ficou tão gasta, ele ficou com uma cara tão doente e um semblante tão triste, que na verdade parece que se passaram décadas. Parece que ele se tornou um idoso, mas na verdade ele ainda é jovem. Lembre-se que os portadores de titãs só podem ser portadores de titãs por 13 anos. Então o Uri, antes e depois, é dentro de 13 anos. Ele ficou com uma aparência muito mais velha, e o seu corpo claramente estava definhando. Sendo assim, esse é um uso de titã que deu errado. O titã sugou todas as forças vitais que ele tinha, e isso não deu muito certo. Era de se esperar que portar um titã faria com que suas doenças fossem regeneradas, mas não foi exatamente isso que aconteceu com ele. Parece que seu quadro piorou, e ele estava cada vez mais moribundo, até que ele finalmente passou o seu titã adiante. A próxima aqui dessa lista também é um tabu. É a Ymir, que ficou muito tempo na sua forma de titã puro. A Ymir dos tempos modernos recebeu o Titã Mandíbula assim que ela devorou o Marcel, mas ela não ganhou as habilidades do Titã Mandíbula. Ela ficou 60 anos na sua forma de Titã puro. Não sabemos exatamente se foi por causa disso ou se foi por causa de algum outro problema. A Ymir não ganhou uma face endurecida como todos os Titãs Mandíbulas, nem garras super resistentes. É claro que o seu Titã puro ficou muito mais forte e rápido, mas ela não ganhou as características do Titã Mandíbula. Esse é mais um dos usos do Titã que deu errado. Ou seja, mesmo ela possuindo um Titã Primordial, ela não era tão forte quanto um Titã Primordial. Ela ganhou a capacidade de se comunicar e ficou muito mais rápida. Mas mesmo assim, ela ainda estava bem longe de fazer frente aos 9 Titãs originais. E a Ymir se tornou um grande tabu no uso de Titã. Ela é totalmente incompatível com o Titã Mandíbula, seja pelo seu psicológico ou por sua falta de vontade de lutar. A gente já viu que quando o portador de Titã tem falta de vontade de lutar, a transformação é falha. A gente viu isso claramente quando o Reiner se transformou em Titã sem querer lutar. A sua transformação veio totalmente diferente e falha. O Titã blindado veio faltando placas e com uma aparência bizarra. Outro bom exemplo é quando o Eren estava tentando se transformar para os experimentos da Range, lá bem no início da história. Ele não conseguia se transformar mesmo se mordendo todo. Ou seja, era necessário a vontade de lutar. E sem essa vontade, o Titã fica naturalmente enfraquecido. Então pode ser também que o psicológico tenha feito a Ymir ser incompatível com o Titã Mandíbula. O próximo aqui falho, e bem falho, é o Tom. Esse é o portador anterior do Titã Bestial. Basicamente o mestre do Zeke. Esse homem tinha o Titã Bestial e tinha vários conhecimentos no uso do Titã. Mas ele não conseguia lutar. Sua forma era um carneiro bípede, que poderia ser extremamente rápido e forte, mas ele não conseguia lutar. Ele foi totalmente incompatível com esse poder de Titã. E depois de ganhar esse poder e descobrir que ele era incompatível, ele teve que viver cerca de 13 anos, ou seja, passar o resto da sua vida se dedicando a estudar os Titãs e formando um novo portador para o Titã Bestial. O fato de ser incompatível pode ter a ver com várias questões. As que nós já vimos é o corpo simplesmente rejeitar o Titã ou fatores psicológicos, mas existem mais algumas outras coisas que nós podemos estudar. Uma delas, que nós temos 2 ótimos exemplos, é a fraqueza mental, a falta de motivação e até problemas mais graves, como por exemplo, o Bertholdt com o Titã Colossal. Tudo bem, muita gente pode dizer que o Titã Colossal do Bertholdt era extremamente forte, mas o Titã Colossal deveria ser muito mais poderoso que aquilo.
E a gente viu no Armin como o Titã Colossal pode ser mais poderoso, graças à sua estratégia e sua capacidade de autodetonação ao se transformar. Quando o Bertholdt se transformou na frente das muralhas, ele estava tão pouco afim de fazer aquilo que nem aconteceu uma grande detonação. Depois, seu corpo evaporou rapidamente e a sua forma titânica deixou de existir. Nesses pequenos detalhes, a gente vê como o Titã Colossal do Bertholdt era diferente do Titã Colossal do Armin. E agora, analisando a personalidade do Bertholdt, ele era fraco. Ele estava sempre com medo. Ele era um covarde e ele não conseguia tomar nenhuma atitude sozinho. Ele sempre estava esperando alguém liderá-lo, alguém dar alguma ordem para ele ou alguém tomar alguma atitude. O Bertholdt sozinho nunca conseguiria fazer nada. E o exército de Marley escolheu o Bertholdt com essa personalidade para dar para ele um titã tão poderoso exatamente por medo de rebelião. Afinal, um poder tão grande quanto o poder do Titã Colossal nas mãos de um rebelde seria um grande problema. Por isso, eles escolheram uma pessoa facilmente controlável, uma pessoa dócil e até uma pessoa inocente que pudesse ser facilmente enganada e manipulada. Esse é o Bertholdt. Com todos os seus problemas mentais, ele acabou sendo escolhido. E apesar de fazer um bom trabalho como Titã Colossal, o Armin venceu ele em uma forma humana. Veja só o absurdo dessa afirmação. Um humano normal, sem poderes, usando apenas a inteligência, derrotou o Titã Colossal. Isso é um completo absurdo. E isso mostra o quanto o Bertholdt é falho no uso do poder do seu Titã. Já o Armin, na forma de Titã Colossal, jamais seria derrotado nas mesmas circunstâncias. Isso porque ele é muito mais inteligente e tem muito mais atitude. Seu psicológico é muito mais estável e ele consegue tomar atitudes mesmo em situações de extrema pressão. O próximo aqui, muito parecido com o Bertholdt, é uma pessoa que tinha um titã extremamente poderoso. Um dos titãs mais poderosos que existem, com capacidades praticamente infinitas de combinações no seu poder. E essa pessoa não conseguiu fazer nada. Eu estou falando de Lara Tybor com o seu titã Martelo de Guerra, que é um dos titãs mais poderosos que existe. O Titã Martelo de Guerra consegue fazer praticamente tudo com o seu endurecimento branco. Todos os tipos de ferramentas, torres, além de se proteger nos mais diversos lugares, inclusive dentro do próprio cristal. Veja que o Titã Martelo de Guerra tem um poder quase ilimitado, e ele pode combinar essas habilidades para fazer batalhas onde é impossível o inimigo vencer. Afinal, ele está fortemente protegido e tem um poder de ataque estrondoso. Sendo assim, em uma luta de mano a mano, é impossível ganhar do Titã Martelo de Guerra, e isso se manteve por muito tempo. É por isso que a família Tybor, mesmo sendo eldianos, conseguiram se manter como nobres durante todos esses séculos. Eles nunca perderam a posse do Titã, e sempre foram ricos e nobres com esse gigantesco poder. Mas a Lyra Tybor é incompatível com o Titã Martelo de Guerra. Ela não tem o que é necessário para controlar esse Titã. Muito diferente, por exemplo, da Anne com a Titã Fêmea, já que a Anne é totalmente compatível e faz um uso excelente das habilidades do Titã Fêmea. Ela talvez seja uma das mais habilidosas usuárias de Titã de todos os tempos, logo após o Eren e os reis do passado. Tirando o fato de que a Anne tem o psicológico muito firme e focado também, a Lara Tybor teve tempo de aprender a usar o seu Titã, mas ela não conseguiu. Ela foi completamente incompatível, e essa incompatibilidade gerou problemas catastróficos para a família Tybor, que estava invicta há muito tempo. Eles confiaram demais nos poderes do Titã, e não focaram em treinar e desenvolver as habilidades do seu portador. Sendo assim, Lara Tybor, apesar de ter sido escolhida para portar esse Titã, não conseguiu cumprir o seu papel. Afinal, ela perdeu para o Eren. E se nós invertêssemos os papéis e colocássemos a Lara Tybor dentro do Titã de Ataque e o Eren dentro do Titã Martelo de Guerra, você já sabe qual seria o resultado. A Lara Tybor seria devorada da mesma forma. Isso porque o Eren estava completamente focado na batalha, com vontade de vencer, com sangue nos olhos e com as suas habilidades treinadas. Lembre-se que o Eren é um soldado fortemente treinado por Parades. Ele queria lutar, ele estava disposto a lutar e ele tinha todo o treinamento necessário, tendo ótimos mestres como os seus ensinadores. E assim, o Eren focou em várias técnicas de combate, além do uso do equipamento de manobra 3D. Ele também se dedicou muito ao treino do uso do seu próprio Titã de Ataque. Então, quando ele encontrou um Titã muito mais poderoso, mas quando o piloto desse Titã não tinha a habilitação correta, ele conseguiu derrotá-la, digamos assim, facilmente. Apesar do Eren ser muito mais habilidoso no uso do seu Titã, ele ainda teve alguns problemas para enfrentar o Titã Martelo de Guerra, mostrando assim como o Titã Martelo de Guerra é poderoso. Mesmo com uma usuária fraca e destreinada, ela conseguiu dar trabalho para um soldado extremamente treinado e capaz.
Sendo assim, Lara Tybor, com seu psicológico fraco, também é completamente incompatível com seu titã. A última aqui nessa lista é uma usuária do Titã Fundador que caiu no voto de paz. Afinal, o Karfritz criou as muralhas e criou o voto de paz para que os seus usuários não conseguissem usar o poder do Titã Fundador. E assim como o Uri Reis, a Frida não conseguiu usar os seus poderes. Frida Reis recebeu o Titã Fundador, e por mais que ela quisesse lutar e defender o seu povo e tivesse ideais de liberdade, todos eles foram silenciados graças ao voto de paz. Então, esse também é um quesito que pode enfraquecer e criar uma incompatibilidade entre o Titã e o seu usuário. Uma regra criada pelo próprio Titã Fundador, para bloquear os seus próprios poderes. E esses são os motivos e todas as incompatibilidades de Attack on Titan. E essa obra ainda tem muitos mistérios interessantes para serem desvendados. Um deles é a cidade que inspirou Attack on Titan. Existe uma cidade na Alemanha com as casas e as muralhas exatamente iguais às do anime. E recentemente eu fiz um vídeo aqui mostrando tudo sobre essa cidade. Veja esse vídeo agora na sequência. E dá uma comparada lá para ver se as casas não são exatamente iguais. Se inscreva no canal para receber novos vídeos e não deixe de conferir o vídeo na sequência. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.